Queria primeiro agradecer aos colegas que se deram ao trabalho de preparar esse material, um material que eu sei que é muito pouco tempo, porque falar 10 minutos é pouco tempo, e todos se disponibilizaram a fazer a apresentação nesse tempo e também estar vindo hoje, sábado de manhã, para cá, para estar colaborando. Obrigada a vocês. Então, esse é uma imagem do complexo do CEPOM. Em alguns momentos a gente vai estar falando complexo ou vai estar usando outras abreviaturas, e daí vocês que não são da casa talvez estranhem um pouco. Então, apresentando para vocês, a nossa casa é uma unidade onde a gente atende oncologia. Quando a gente pensou nessa mesa, a gente pensou assim, o que estaria sendo trabalhado? Um dos exercícios que nós fizemos foi estar começando a conversar um pouco mais sobre o que a gente estaria apresentando, o que cada um pensava que podia ser importante para estar trazendo para todos vocês. E daí algumas perguntas surgiram. A primeira pergunta foi uma pergunta minha, porque quando eu recebi o convite da CNEM para coordenar a mesa, que eu comecei a ver os profissionais, eu vi que ela não tinha incluído médico na nossa equipe. E isso me chamou a atenção, assim, eu sei que foi meio provocativo, os médicos já apresentaram no módulo anterior, mas eu acho que talvez sobre isso a gente também, ao longo da apresentação, a gente vai estar mostrando o que a gente ainda repete como padrão profissional e como padrão institucional. Mas isso é só para a gente pensar durante as apresentações. Eu vou chamar então a nossa primeira palestrante, que é a doutora Carla Girardi, é da oncologia. Carla. Bom dia a todos. Eu sou a doutora Carla, sou cirurgiã dentista do CEPOM, então a gente vai falar um pouquinho sobre a minha área de atuação. A boca, ela não pode ser esquecida durante a internação ou durante o tratamento oncológico. Por quê? Porque os pacientes internados, oncológicos ou não, eles estão mais suscetíveis a infecções bucais, as quais podem agravar ainda mais o estado geral. O dentista em hospital, ele tem que apresentar habilidade do trabalho multiprofissional. E o trabalho multiprofissional, juntamente então com nutrição, o TO, o médico, fisioterapia, assistência farmacêutica, as enfermeiras, enfim, né? Todos que trabalham no hospital, o trabalho multiprofissional permite a troca de informações, favorece o planejamento do tratamento de cada profissional, de cada área, e nós temos com isso uma maior eficiência na resolução dos problemas, dos efeitos indesejáveis do tratamento, da internação, e também aumenta a confiança tanto por parte da gente. Por quê? Porque eu vou lá discutir o caso com o médico, ou falar com a minha colega nutricionista, né? Ou com a minha colega cirurgiã dentista. Então, nós nos sentimos mais confiantes para tratar o nosso paciente, e também o paciente se sente mais confiante. O serviço de odontologia do CEPOM, aqui é a minha casinha. É um consultório odontológico que fica no complexo do CEPOM, no Itacorubi. Nós temos, o CEPOM tem 2 cirurgiões dentistas que ficam no ambulatório, lá no complexo do CEPOM e na unidade de transplante de medula óssea, e uma técnica de saúde bucal que nos auxilia. Bom, eu vou falar um pouquinho agora do papel do dentista num hospital oncológico como o CEPOM. Antes do tratamento, principalmente radioterapia na região de cabeça e pescoço, onde nós somos fundamentais, tá? Precisa, antes dessa radioterapia, passar pelo cirurgião dentista, e eu quero que vocês gravem bem essa frase, porque vai ser o fechamento dessa minha apresentação. Antes da radioterapia em região de cabeça e pescoço, quimioterapia, principalmente as quimioterapias de condicionamento para transplante de medula óssea, seja autólogo ou autogênico. Tá? Então, mesmo pacientes leucêmicos, eles podem e devem usar fio dental, com orientação do cirurgião dentista. Tá?
Higiene também das próteses, porque infelizmente a população brasileira ainda é de desdentados, totais, parciais, então usam muitas próteses dentárias. Nós orientamos a higiene, o copinho, tá? O copinho e com uma receita caseira, é o que nós passamos para eles. E nós então ensinamos a escovar os dentes, a usar o fio dental, higienizar as próteses, e também antes de iniciar o tratamento, tá, existe um protocolo criado pelo serviço de odontologia e juntamente também com outros serviços, né, hospitalares, oncológicos ou não. Então nós temos um protocolo de bochechos. Durante o tratamento oncológico, nós damos seguimento, ou seja, nós atendemos o paciente, tá? O foco maior, a preocupação maior do cirurgião dentista é sempre pacientes que vão fazer, ou que estão fazendo, né, radioterapia em região de cabeça e pescoço ou transplante de medula óssea. O que eles podem ter? Infecções oportunistas, fungos, vírus, bactérias, a mucosite oral, tá? Que é a nossa grande preocupação. A xerostomia, trismo, disfagia e odinofagia, cáries de radiação, aqui é só então pacientes com radioterapia em cabeça e pescoço, a osteonecrose por bifosfonatos ou osteoradionecrose. Aqui eu trouxe um caso clínico, de um paciente com o diagnóstico de osteosarcoma fêmur. Ele também tinha metástase pulmonar e fez quimioterapia em alta dose. Ele fez uma mucosite oral bastante severa, podemos até considerar um grau 4 pela classificação da Organização Mundial de Saúde. Tá, o que o Serviço de Odontologia do CEPOM fez nesse paciente? Para que ele pudesse comer, que ele não estava conseguindo comer. Então, a importância do trabalho em equipe. Então, para que a nutricionista possa trabalhar com esse paciente, a odontologia precisa tentar melhorar essa mucosite oral dele. Então, o que o serviço fez? Nós removemos parte do tecido necrótico, tá? Vocês observem aqui, ó, que as papilas interdentais, aqui a gengiva tem sangramento, não sei se dá para ver pela coloração, mas enfim, sangramento, a área de necrose. Nós fizemos a remoção com anestesia do tecido necrótico que estava solto e facilitou a aplicação da laser terapia. Não é, só para vocês, não é o mesmo paciente. Aqui a luz laser sendo aplicada, pode passar, e aqui com 5 dias de tratamento, aqui então, quando nós iniciamos, no primeiro dia que nós vimos esse paciente, e aqui com 5 dias, vocês podem observar uma melhora significativa da semimucosa de lábio e da mucosa labial. E isso vai fazer com que ele consiga se alimentar um pouco melhor, que não precisa passar uma sonda. Isso é muito importante. E após o tratamento, quando esse paciente concluiu já a radioterapia, já fez o transplante, já foi para casa ou a sua quimioterapia, a gente tem que continuar dando seguimento, porque ficam efeitos indesejáveis. A mucosite oral, ela é passageira. Terminado o tratamento, ela vai melhorar, vai cicatrizar, certo? Mas existem efeitos que são permanentes. E o grande problema e desafio para o cirurgião dentista é tratar a xerostomia. Xerostomia é a boca seca. E é muito complicado para o paciente lidar com a boca seca. Então aqui vocês observem, ó, a língua, ela está extremamente brilhosa, seca. Então ele apresenta dificuldades para falar, dificuldades para se alimentar, né? O gosto da comida, então ele apresenta digeusia, porque não tem ação da saliva, é bastante complicado. E o que eu tenho observado é que muitos pacientes enfrentaram a radioterapia, que é um
tratamento pesado, a quimioterapia, mas depois eles apresentam emocionalmente uma dificuldade em aceitar a xerostomia. Então, aonde eu preciso dar, né, como cirurgião dentista, para que ele aceite a xerostomia, porque a xerostomia é um efeito permanente, 100%, praticamente 100% dos pacientes que fizeram radioterapia em cabeça e pescoço vão apresentar a xerostomia. Eu preciso da ajuda da psicologia e da psiquiatria, tá? Então, a importância do trabalho multidisciplinar. Bom, e aqui, ó, esse slide está mostrando, então são dentes inferiores, e estas cáries aqui na face vestibular, que é uma face inclusive de fácil limpeza dos dentes, é a face que aparece quando nós falamos. Essa aqui é bem, nessa área do elemento dental, é bem característica de cárie de radiação. É um efeito tardio também, às vezes aparece depois de 2 meses, então é muito importante a gente continuar vendo, o dentista continuar vendo esse paciente. E o serviço de odontologia presta essa assistência aos pacientes oncológicos após tratamento. Aqui eu chamo a atenção para os profissionais da atenção básica, ou primária, secundária. Eles precisam, os cirurgiões dentistas precisam nos ajudar. Por quê? Porque existem alguns procedimentos que eles não podem realizar sem nossa liberação, mas as cáries, isso pode ser facilmente restaurado, né, removido e restaurado na unidade de saúde próximo à casa, à residência do paciente. E aqui então é o fechamento que eu pedi para vocês guardarem aquela frase. Um grande desafio da odontologia, e não da área médica não, a área médica quando se depara com a osteoradionecrose ou a osteonecrose por bifosfonato, elas são semelhantes, só muda o agente causador. Então, a osteoradionecrose é a exposição óssea. Aqui nós podemos ver, então, se aqui é um paciente nosso lá do CEPOM, em que fez radioterapia na região da cabeça e pescoço, e ele evoluiu depois de muito tempo com um quadro de necrose com exposição da mandíbula. Aqui é a mandíbula aparecendo, aqui no maior aumento. E isso não seja na literatura brasileira, na literatura mundial, não existe uma receita de bolo. Existem tentativas de tratar. Não existe uma cura para a osteoradionecrose ou para a osteonecrose por uso de bifosfonatos. Os bifosfonatos são medicamentos utilizados para osteoporose, ou se não, para quem tem meta-óssea, mieloma múltiplo. Então tem que ter muito cuidado no manejo desse paciente. O cirurgião dentista é muito importante em um ambiente hospitalar, oncológico ou não, para que não aconteça isto aqui, tá? É bem complicado tratar, não tem ainda uma cura. Bom dia a todos. Como ela me apresentou, eu sou a Rosângela. No CEPOM, nós somos em 5 psicólogas, né? Uma psicóloga atendendo junto ao transplante de medula óssea, outra psicóloga atendendo na internação do cuidados paliativos, outra na internação da clínica oncológica e 2 no ambulatório, fazendo todo o atendimento ali das intercorrências da central de quimioterapia, do AIO, fazendo também o ambulatório da rádio, né? E ali da parte clínica também por agendamento. Pode passar. Bom, o objetivo do serviço de psicologia é prestar assistência psicológica humanizada, acolhedora, voltada para a prevenção e o alívio do sofrimento psicológico decorrente ao tratamento, né, e a doença oncológica. Quando a gente fala em equipe interdisciplinar, acho que é bem bacana a gente estar relembrando um pouquinho o modelo biopsicossocial da saúde, que tem como definição, né, um estado dinâmico e de completo bem-estar físico, mental e espiritual. Isso é bem bacana, que de certa forma ele deu esse olhar, né,
mais holístico, mais integrador, mais globalizado para a questão da saúde, que existem vários fatores que interferem no processo de adoecimento. Então, compreender essa prática, ela vai estar facilitando o acesso entre o profissional e o paciente também. E a troca desses diferentes saberes, né, dessas diferentes disciplinas, ela é extremamente importante, porque um único profissional, ele não é o suficiente para dar conta, né, de fornecer um diagnóstico mais seguro e mais preciso. Então, é bem importante ter essa visão múltipla, né, da própria doença. Os impactos para o paciente, os impactos psicológicos, né, para o paciente oncológico, não psicológico, mas o impacto como um todo. Então, tem o impacto social, que são as representações sociais. Quando a gente fala em representação social, tem aí a questão do estigma da própria doença. Então, o câncer ainda é visto, né, como igual a sofrimento e igual à morte. Então, isso causa, de certa forma, é uma forma que assusta bastante o paciente. A questão do isolamento, que ocorre também com os pacientes oncológicos, eles acabam se afastando dos amigos, parentes, às vezes por não querer falar sobre a doença, por vergonha, enfim, um monte de questões que podem estar acontecendo aí. A mudança de papéis, né, que muitas vezes, quando o homem adoece, a esposa acaba, ou a companheira, assumindo um papel que até então era dele, de chefia, de cuidar das contas. A da mulher também, quando adoece, o homem acaba então assumindo toda a responsabilidade com o cuidado dos filhos, da casa, de toda essa situação. A questão econômica, o afastamento do trabalho, né? Às vezes ele é o único provedor da casa, acaba então se afastando. Aí tem a questão que dificulta bastante a socioeconômica aí, tá? O físico, que são os procedimentos invasivos, os efeitos colaterais da químio, da rádio, né? A alteração da imagem corporal, as mutilações, o cair do cabelo, que é a alopécia, o emagrecimento também, a questão espiritual, que é a perda do sentido da vida. Quando a gente fala na questão da espiritualidade, a gente não fala necessariamente a religião, mas algo muito mais além disso, né? Então, quando existe a questão do adoecimento, interfere no psicológico, na parte psíquica do paciente, que por sua vez também questiona a questão da espiritualidade. Então ocorre aí um desequilíbrio que é bacana a gente estar trabalhando tudo isso com o paciente. E o psicológico, que são a angústia, a perda de autonomia, né, até mesmo do seu próprio corpo, da sua própria vida, o medo da morte, a insegurança, a fragilidade, o processo de luto, né, e esse luto, ele já pode, um luto antecipatório, muitas vezes acontece já junto com o diagnóstico, né, a perda do vigor, a perda da saúde e muitas outras perdas também que vai acontecendo ao longo do processo do próprio tratamento. Então, o trabalho do psicólogo no contexto hospitalar, ele ultrapassa a prática isolada e requer uma postura diferenciada da clínica privada, exigindo, contudo, condutas mais ativas, da interação constante com profissionais de diferentes áreas, né? Então, ele atua como um facilitador num processo de interação entre paciente, família e a equipe multiprofissional, né? E ele tem como foco não a doença, mas o paciente e a qualidade de vida desse paciente. A articulação interdisciplinar, que são as intervenções coletivas que acontecem lá no CEPOM, que eu acredito que essas intervenções coletivas é um ensaio aí para interdisciplinariedade, né? A discussão de casos, que é bastante comum em vários setores, ela possibilita a compreensão da situação mais global do paciente, das trocas entre as disciplinas, a reunião de família, que são reuniões para discussão de propostas de tratamento, ajustes de condutas profissionais, esclarecimento sobre a evolução de trocas, de doenças e apoio aos familiares. Então, tanto a discussão quanto a reunião, geralmente a equipe multidisciplinar está presente,
pessoal da enfermagem, o médico, o psicólogo, o fisioterapeuta, a nutrição. Reunião com os acompanhantes. Ela propicia espaço para a expressão dos acompanhantes, esclarecimento sobre o papel deles, suas angústias, ansiedades, as dificuldades. Prontuário coletivo. Para Andrade, ela diz que o prontuário coletivo ele surge como uma forte tendência, que, se bem utilizada, constitui ferramenta eficaz na ação interdisciplinar. Então, todas as evoluções, elas acabam ficando no prontuário do paciente, seja um prontuário eletrônico ou não, mas todos os profissionais que trabalham ali, eles, de certa forma, têm acesso a esses dossiês e, de certa forma, mostram um pouquinho da evolução do trabalho de cada profissional. Bom, o que nós temos no CEPOM é a equipe multidisciplinar, já ensaiando aí por uma interdisciplinariedade, que eu acho que é o que a gente quer, que isso seja realmente integrado, e a transdisciplinariedade, se é uma utopia ou não, mas aí é um desejo, acho que um desejo coletivo de todos os profissionais, e que a gente espera um dia, claro, chegar lá. Bom dia a todos, com muita satisfação que eu partilho essa manhã numa troca de experiências e vivências, e no intuito de que a gente possa transpassar a instituição CEPOM e colaborar, contribuir um pouco com o nosso conhecimento na busca de uma atenção em saúde mais integrada. Para falar de assistência farmacêutica na equipe, preciso conceituar a assistência farmacêutica, e a gente traz um conceito de uma legislação bem nova, agora de 2014, que tiraram aqui, mas acho que é a 13.821, que ela diz que a assistência farmacêutica é um conjunto de ações e de serviços que visem a assegurar a assistência terapêutica integral e a promoção, a proteção e a recuperação da saúde dos estabelecimentos públicos e privados que desempenham atividades farmacêuticas, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional. Então, o que a gente pensa enquanto assistência farmacêutica é buscar o uso racional dos medicamentos dentro dessa proposta integral. A inserção do farmacêutico na oncologia, ela é recente. Até a década de 90, nós tínhamos como base os trabalhos, as normativas internacionais, a realidade dos grandes centros fora do Brasil. E a partir de 96, surge a Resolução 288 do Conselho Federal de Farmácia, que estabelece que a manipulação de antineoplásicos é a atividade privativa do farmacêutico. E com isso surge um boom, então, no mercado. Coincidentemente, é o ano que eu entro no CEPOM, porque realmente houve uma necessidade de uma demanda maior desse profissional. Aí, em 98, a gente percebe a evolução da farmácia na oncologia dentro da própria legislação brasileira. A partir de 98, nós temos a portaria 3535, que estabelece alguns critérios de estratificação dos centros de alta complexidade em oncologia, e ele traz a necessidade do serviço de farmácia e da presença do farmacêutico. E aí surgem outras, como a 386, que já fala em assistência domiciliar em equipes multidisciplinares, a RDC 220, que regulamenta os serviços de terapia antineoplásica e coloca a necessidade de uma equipe multidisciplinar de terapia antineoplásica, e aí ela define a necessidade do farmacêutico nessa equipe e a responsabilidade técnica, tanto do farmacêutico quanto do médico e enfermeiro dentro dessa equipe. Depois vem a portaria 4283 de 2010, que já trata da farmácia hospitalar e da atividade clínica do farmacêutico em relação ao cuidado do paciente e a sua atuação em equipe. E agora, mais recente, que até está surgindo uma polêmica, estamos aí numa briga com essa legislação, é a Resolução 585, que define as atribuições clínicas do farmacêutico, e a 586, que fala em prescrição farmacêutica, e aí estão surgindo no Brasil vários cursos dentro dessa questão da prescrição farmacêutica.
Eu trouxe para ilustrar, né, a questão que no Brasil a gente não tem muitos estudos, mas nós temos vários estudos mostrando o impacto da participação do farmacêutico na equipe multidisciplinar. Esse é um estudo de revisão sistemática e de meta-análise, que ele mostra esse impacto contribuindo favoravelmente na aderência da medicação, no conhecimento do paciente a respeito dessa medicação e na qualidade de vida do paciente. Vários outros estudos, o berço da farmácia clínica é a Espanha, mas eu trago alguns mais recentes, um chinês, com avaliação de 542 pacientes, que avaliou a efetividade no controle da dor em pacientes oncológicos que receberam intervenção de farmacêuticos clínicos, comparando com o grupo controle, e aí a gente vê que ocorre um score da dor significantemente reduzido para esses pacientes, melhor titulação de dosagem e menor incidência dos sintomas, dos eventos adversos que se espera no uso dos opioides, além da melhor qualidade de vida. Também um estudo australiano que avaliou a inclusão de farmacêuticos nos cuidados comunitários, dentro de um projeto que eles têm lá chamado Projeto Pharmacies, que mostra benefícios para a equipe, pacientes e cuidadores, com uma melhora no conhecimento, inclusive da equipe, sobre os medicamentos em cuidados paliativos, manejo melhor dos problemas relacionados aos medicamentos e uma maior compreensão dos pacientes, cuidadores sobre a medicação prescrita e os seus eventos adversos. Na Austrália e no Canadá, 70% de farmacêuticos hospitalares em cuidados paliativos, eles realizam aconselhamento específico sobre farmacoterapia, administração de medicamentos, tratamento, eventos adversos e incompatibilidade de fármacos. Falando da realidade da assistência farmacêutica no CEPOM, dentro da farmácia. Nós temos uma assistência, um braço que é assistência farmacêutica hospitalar, temos ainda um número bastante reduzido de farmacêuticos, 2 farmacêuticos e 12 técnicos, e mais uma farmácia satélite, que é uma atividade bastante recente, acho que fazem 2 meses. Atendemos a unidade de oncologia clínica, unidade de cuidados paliativos, o programa de internação domiciliar, o ambulatório de intercorrências, que é o nosso pronto atendimento, e este centro cirúrgico ambulatorial. Estamos com agora a perspectiva de um novo centro cirúrgico e uma unidade de emergência com mais de 2 farmácias satélites. Temos também uma central de misturas intravenosas que faz o preparo de toda a manipulação, faz toda a manipulação de antineoplásicos e também do que a gente chama de pré- e pós-quimioterápicos, todos os medicamentos que são utilizados antes e depois da quimioterapia. Composta por 3 farmacêuticos que trabalham no sistema de rodízio, uma enfermeira de plantão, que é de um outro serviço, transplante de medula óssea, e 7 técnicos de enfermagem. Na assistência ambulatorial, nós temos o atendimento dos consultórios do CEPOM, da radioterapia e do transplante de medula óssea. Temos um farmacêutico e mais esses 3 que fazem o revezamento, além de 7 técnicos no serviço. O farmacêutico, ele já é um profissional que, necessariamente, até pela legislação, ele precisa trabalhar em equipe. E no CEPOM nós estamos presentes em todas essas equipes. Começando pela Comissão de Farmácia Terapêutica, nós temos 2 responsabilidades, a do CEPOM e também somos membros da do Estado. E aí que eu acho que começa todo o processo de assistência farmacêutica, com uma boa seleção de medicamentos. E aí também que a gente precisa fazer uma interface com assistência farmacêutica municipal, onde a gente percebe que falta, nesse elenco de medicamentos, uma visão mais envolta em relação ao paciente oncológico. Porque nós não temos, na maioria dos municípios, os laxantes, e muitas vezes nós temos um paciente internando por constipação. Nós não temos, na nossa seleção de medicamentos no nível do município, os medicamentos líquidos, que são importantes quando o paciente tem como via de administração uma sonda nasointeral. Então, é preciso repensar isso e trabalhar dentro dessa perspectiva. O farmacêutico também trabalha no núcleo de segurança, temos o Márcio representando, que está aqui, na biossegurança, no programa de gestão de resíduos, então a preocupação ambiental já,
na CIPA, na equipe multidisciplinar de terapia antineoplásica, na equipe multidisciplinar de terapia nutricional, que a Mariana vai falar, mas nós fizemos um trabalho que eu estou achando maravilhoso. Nós fizemos visita semanal, discussão de casos, e estamos aprendendo, né, com essa equipe composta de farmacêutico, de, evidentemente, nutricionista e enfermeiros. E também temos a nossa nutróloga, não posso deixar de falar, que agora está fora. Temos também a CCH como controle de infecção hospitalar, então o farmacêutico presente, junto com o infectologista, e mais as enfermeiras do serviço. Esse é um trabalho que é um dos trabalhos que me motiva no CEPOM, que é o trabalho de cuidados paliativos, é um trabalho que tem 2 décadas, e eu posso dizer, eu ouso dizer, depois eu acho que a Maristela vai falar um pouquinho, que é um trabalho interdisciplinar. Porque, pelo menos, assim, dentro do ponto de vista de cada um, a gente pode ter perspectivas diferentes. Mas é um trabalho que já foi objeto de estudo de muitos mestrados, muitos doutorados, onde a gente passa, ao longo dessas 2 décadas, a visita aos leitos, faz a discussão dos casos clínicos. O grupo é muito grande, muitas vezes até assusta na enfermaria pelo grupo de pessoas que participam. Mas existe a participação ativa de todos os profissionais, existe um planejamento do cuidado nesse serviço, a integração do paciente, família e equipe, conferências de família a todo tempo, um processo de comunicação melhorado em relação ao que a gente observa na grande realidade dos hospitais. E todos passam a ter uma visão mais holística. Eu não consigo mais ver só o medicamento. Eu tenho que ver o medicamento dentro do contexto da família, dentro da hierarquização dessa família, dentro das questões psicológicas dessa família. Então, realmente a gente é por simbiose, que a gente assume essa visão holística do paciente. E existe uma busca de melhoria contínua, com reuniões científicas, com feedback daquilo que foi feito, com decisões que são consensuadas e reconsensuadas, e às vezes a gente até é repetitivo, porque semanalmente a gente está discutindo o mesmo caso, e sempre cai em algumas retóricas, né? Então, esse é um serviço que eu considero que se aprendeu fazendo, mas que já tem uma consistência nessa assistência prestada. Também nós trabalhamos junto ao leito, né? Quando a gente começou esse trabalho há 20 anos atrás, o farmacêutico se assustou, os pacientes se assustavam de ver o farmacêutico do lado do leito, que não era comum. Hoje já nem tanto. É um trabalho muito interessante de aula hospitalar, onde a gente vai fazer o aconselhamento sobre o uso das medicações desses pacientes. E também a gente trabalha com a questão da conciliação medicamentosa, ou seja, avaliando os medicamentos que ele usava enquanto internado e os medicamentos que ele vai usar a domicílio. Muitas vezes tendo que fazer uma interface com o médico para refazer algum medicamento, alguma dosagem, enfim. E a gente vai construir essa orientação, essa definição do tratamento da terapia farmacológica a domicílio com o paciente, levando em consideração os horários dele, em relação ao estilo de vida dele, o horário que ele se acorda, que ele se alimenta, e trazendo para ele, buscando com ele, que ele exerça um pouco mais de autonomia sobre a sua terapia, que ele passe a ter uma conduta diferenciada, inclusive com reconhecimento de algum evento adverso, e também nós disponibilizamos o nosso telefone para que ele possa entrar em contato em qualquer situação. E eventualmente a gente recebe essas ligações, e é bastante gratificante perceber que a gente consegue fazer um trabalho clínico, apesar de estarmos com apenas 2 farmacêuticos. Aqui só trouxe algumas fotos, mostrando que a gente também se diverte, chá de panela do Marcelo, que é um colega nosso. Aqui eu sempre lembro desse paciente, ele queria ser bombeiro, ele tinha um sarcoma, e ele, evidentemente, ele não ia poder mais ser bombeiro. Então, se trouxe o corpo de bombeiros até a enfermaria, ele se paramentou, ele se sentiu bombeiro, né, naquele dia. Foi uma situação que me comoveu bastante, então eu viro e mexo, eu trago nas apresentações. E as nossas confraternizações, sou brigadista nesse momento de incêndio também, então cursos que a gente faz totalmente fora da nossa área, mas que faz toda a diferença dentro do CEPOM. Bom dia a todos, meu nome é Mariana, sou nutricionista.
E hoje eu vou apresentar um pouco do nosso trabalho, né, o trabalho que é realizado no CEPOM. Pode passar. Então, a assistência nutricional ao paciente oncológico, ela tem como objetivo amenizar os efeitos colaterais do tratamento, manter ou recuperar o estado nutricional do paciente, garantindo, então, o desempenho de sistemas vitais, como capacidade de cicatrização, função imunológica, tá? E não menos importante, promover uma boa qualidade de vida para esse indivíduo. Então, assim, com o intuito de ilustrar como esses objetivos podem ser contemplados, eu trouxe aqui a nossa prática diária, então, um dos setores do CEPOM onde a nutrição atua, que seria no ambulatório, no hospital, que é dividido na unidade de oncologia clínica e unidade de cuidados paliativos, e na unidade de transplante de medula óssea. Então, nosso grupo é composto por 6 nutricionistas, sendo que 2 nutricionistas atuam no ambulatório. Nesse setor do ambulatório é onde há o maior volume de atendimentos. Tá? O atendimento é conforme demanda, então não existe uma agenda, então um profissional encaminha para a gente ou o paciente vem da rádio, da quimioterapia e solicita o atendimento com a nutrição. Tá? Então ele é a porta de entrada para todos os pacientes, tratamento de rádio e quimioterapia ou pacientes que estão aguardando alguma cirurgia ou que já realizaram uma cirurgia, né? E também aqueles pacientes que recebem alta da internação e que depois retornam ao nosso ambulatório para dar continuidade à terapia nutricional. Nós prestamos assistência também ao Hospital Dia, de cuidados paliativos, e disponibilizamos pequenos lanches na recepção dos pacientes, né? Porque a gente sabe que esses pacientes muitas vezes vêm de longe, não conseguem tomar um café da manhã, então ali eles conseguem ter esse lanche, né? Com relação, então, à avaliação nutricional no ambulatório, é feito através da avaliação subjetiva global, né, e antropometria. Nós também fazemos uma anamnese alimentar através de um recordatório de 24 horas. Esse recordatório a gente consegue, então, verificar os hábitos alimentares do paciente e quanto ele está conseguindo ingerir. É feito, então, o cálculo das necessidades nutricionais, o diagnóstico nutricional. Então, são dadas orientações para esse paciente e, se necessário, a prescrição de terapia nutricional oral ou interal. E um diferencial do nosso ambulatório e do CEPOM é que tanto os suplementos orais como os produtos das dietas interais e todos esses equipamentos que o paciente vai precisar para administrar essa dieta é fornecido pelo CEPOM. Então, o paciente já sai do CEPOM com toda a suplementação, com a dieta e com todos os equipamentos e com as orientações também. Então, falando um pouquinho sobre o hospital, a unidade de oncologia clínica e unidade de cuidados paliativos. 2 nutricionistas atuam na unidade de oncologia clínica, e uma foto da nossa equipe do primeiro andar. No andar, então, nós disponibilizamos 6 refeições para o paciente, tá? Sempre buscando a individualização dessa dieta, uma melhor aceitação, e também disponibilizamos refeições para os acompanhantes conforme as avaliações do serviço social, e cada unidade tem a sua copa. Com relação à avaliação nutricional no hospital, é feita uma triagem nutricional através da SGPPPP, quer dizer, a avaliação subjetiva global, produzida pelo próprio paciente, que é um instrumento que é consensuado pelo INCA, para ser feito, né, nessa admissão do paciente. É feito o peso semanal, aferido o peso semanal dos pacientes, realizado visitas diárias, então, para verificar a sintomatologia, a ingestão alimentar, entre outras informações importantes. Nos cuidados paliativos há um diferencial, que essa visita é feita com toda a equipe, né, à beira do leito. Também é calculado as necessidades nutricionais, feito o diagnóstico nutricional e, se necessário, então, a prescrição da terapia oral ou interal, né? Quando o paciente vai de alta, ele recebe todas as orientações e, posteriormente, é encaminhado para o nosso ambulatório para dar seguimento ao tratamento. E na unidade de
transplante de medula óssea, atua uma nutricionista, existe uma cozinha própria dentro da unidade, tá? São também ofertadas 6 refeições, sempre buscando a individualização da dieta, né, para uma melhor aceitação para o paciente. É utilizado então materiais descartáveis, como os talheres, copos e bandejas. E lá existe um diferencial no lanche da sexta-feira. Muitas vezes a gente faz o XTMO, né? Uma pizza, cachorro-quente. Então, assim, para tentar fazer com que o paciente se sinta mais próximo dos seus hábitos e para que também exista, não fique aquela monotonia da dieta hospitalar. Então, no TMO também é realizada aquela avaliação nutricional, aquela triagem, né? É feita uma visita diária para verificação de sintomas, ingestão alimentar. É feita a prescrição de terapia nutricional oral e interal quando necessário. O paciente recebe as orientações quando possui alta. E tem um atendimento específico, né, do ambulatório da oncohematologia, que a nutricionista que atua na unidade TMO também atua no ambulatório. Então, assim, todo esse trabalho só é possível porque a gente tem uma equipe que nos auxilia, né? A equipe composta por todos esses profissionais que estão aqui hoje. Então, a gente já comentou nas nossas palestras anteriores, né, que o paciente só vai conseguir se alimentar se ele tiver uma cavidade oral íntegra, né? A gente vai ter que avaliar todas as medicações que o paciente está utilizando, né? Se ele tem uma condição social, qual é a condição, qual é a rede de apoio, se ele tem condição emocional também, né? Então, todo esse trabalho da nutrição só é possível porque a gente tem essa equipe multidisciplinar. E quando a equipe trabalha de forma integrada, ela consegue uma melhor comunicação com o paciente, com a família, né? E a gente consegue um melhor resultado no tratamento do paciente oncológico. Então, para ilustrar os espaços interdisciplinares no CEPOM, então, onde a nutrição está inserida, claro que existe milhões de espaços interdisciplinares, né, que já foram trazidos. Então, o primeiro que eu vou citar é o grupo de adolescentes e jovens adultos, que ele se reúne semanalmente para discussão de casos e visitas à beira do leito. A nossa equipe multidisciplinar de terapia nutricional, que também se reúne semanalmente para discussão de casos e protocolos, né? E faz também as visitas à beira do leito. O grupo de estomas, que se reúne mensalmente para discussão de protocolo e discussão de casos. Pode passar. O grupo de laringectomizados, que se reúne mensalmente, que a partir do mês de janeiro de 2015, a nutrição vai estar inserida nesse grupo. As reuniões da equipe de cuidados paliativos, que se reúne semanalmente, faz as visitas então à beira do leito e discussão de casos. E as reuniões da equipe de transplante de medula óssea, que também se reúne semanalmente para a discussão dos casos. Então eu gostaria de agradecer a todos, né, pela atenção, e eu fico à disposição caso queiram tirar algumas dúvidas.